Pelo Chico Xavier. Esse livro aqui, diferentemente dos outros, ele não é psicografado. Esse livro aqui, ele é uma coletânea de mensagens que foram gravadas, eram mensagens ditadas pelos espíritos. O Chico servia de intermediário através da psicofonia. Essas mensagens eram gravadas, o Chico ouvia essas mensagens, escrevia elas ouvindo-as e depois foi editado o livro. E nós temos uma mensagem intitulada Pensamento, que foi ditada pelo espírito Lourenço Prado. E sobre o pensamento ele nos diz assim: evoluímos no curso das correntes mentais, assim como os peixes se desenvolvem na corrente marinha. Refletimos, por isso, todas as inteligências que se afinam conosco no mesmo tom. Na alegria ou na dor, no equilíbrio ou no desequilíbrio, agimos com todos os espíritos, encarnados e desencarnados, que em nossa vizinhança se nos agregam ao modo de sentir e de ser. Saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Doença é o processo de retificá-lo, corrigindo os erros e abusos perpetrados por nós mesmos, ontem ou hoje, diante dela. Obsessão é ideia fixa em situações deprimentes, colocando em nosso desfavor os eflúvios enfermiços das almas que se fixaram nas mesmas situações. O texto segue, mas já dá para a gente compreender o foco que nós desejamos dar sobre pensamento e sintonia. E para isso é importante que nós lembremos que tudo na nossa vida começa com as ideias. Então, quando a gente é jovem, a gente tem ideia, né? Eu quero ser médico, eu quero ser mecânico, eu quero ser doutor, eu quero ser qualquer coisa. Começa naquela ideia, né? E essa ideia nada mais é que um pensamento que nós tentamos pôr em prática. E Kardec nos ensina, lá no livro dos Espíritos, que o pensamento é uma energia que nós emitimos constantemente, porque o nosso cérebro não para. Então, nós estamos sempre emitindo pensamentos. E esses pensamentos serão sempre de um teor positivo ou negativo, de acordo com aquilo que nós estamos pensando naquele momento. E conforme nós temos aqui na instrução do Espírito Lourenço, nós vamos nos afinizar com espíritos que têm o mesmo teor de ideia daquilo que a gente está pensando. E aí a gente acaba absorvendo as energias deles por intermédio do processo de sintonia, que é aquela mesma sintonia que a gente usa para escolher uma emissora de rádio para ouvir ou um canal da televisão. Então a gente escolhe uma faixa, né? Então no rádio eu vou escolher determinada rádio, eu vou sintonizar o aparelho naquela emissora que eu desejo e só vou ouvir aquela emissora. Espiritualmente também é da mesma forma. Quando nós emitimos os nossos pensamentos num teor inferior, é natural que nós tenhamos companhias de espíritos que convivam naquele ambiente inferior também, né? Sintonizando com o tipo de energia que eu estou emanando. Por isso é extremamente importante que nós reflitamos sobre o nosso modo de pensar. Porque muitas vezes a gente se preocupa com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço, porque as pessoas podem ver, podem ouvir à minha volta. Mas não nos damos conta do pensamento. As pessoas não podem ver o nosso pensamento, as pessoas não podem ouvir o nosso pensamento, as pessoas não vão sentir o nosso pensamento. Porém, espiritualmente, nós criamos uma ambiência espiritual à nossa volta de acordo com o tipo de pensamento que eu tenho. Emmanuel, o espírito guia de Chico Xavier, numa das suas obras, eu não me recordo agora o nome da obra, mas ele fez um relato que para mim foi muito marcante, falando sobre o poder do pensamento. E ele nos diz, naquele texto, que se eu, aqui no Brasil, né, não com essas mesmas palavras, mas vamos falar do meu jeito de entendimento, né? Então, se eu aqui no Brasil, eu estou lá no meu trabalho e o meu chefe me tira do sério, e vem um pensamento assim na hora, que vontade de matar esse homem, né, porque ele me tirou do sério. Mas eu não vou fazer mal para ninguém, porque eu sou uma pessoa pacífica, né? Eu não mataria ninguém. Mas eu emiti aquele pensamento de raiva naquela hora, né? Um momento de descontrole, e pensei,
Que vontade de matar esse homem. E quando eu penso assim, eu emito um pensamento que sai. E como um balão, ele fica pairando pela atmosfera. E o Espírito Emmanuel nos diz que esse balãozinho pode ir passeando pela atmosfera e daqui a pouco ele chega lá no outro lado do mundo, no Japão. E aí tem um japonesinho lá que está com a vontade de matar o chefe também. E se aquela ideia dele sintoniza com aquele meu balãozinho, com aquele meu pensamento que está pairando pela atmosfera, e o absorve, aquela minha ideia pode dar a ele a força que ele precisava para cometer o erro que ele queria. E se ele comete o erro, eu sou também culpado, porque eu dei o gatilho para acontecer aquele erro. Então, refletindo sobre isso, nós entendemos a importância do pensamento e como ele interfere na vida das pessoas à nossa volta. Parece uma coisa tão boba, né? Ninguém sabe o que eu penso, as pessoas não sabem, mas a gente emite essas energias à nossa volta que podem ser benéficas ou podem ser prejudiciais às pessoas, sem falar das consequências para nós. Porque tudo aquilo que a gente pensa, a gente atrai. Existem as filosofias de vida que trabalham muito o positivismo. E é uma grande verdade. Quanto mais positivo nós formos na nossa vida, maior positividade a gente atrai à nossa volta. Por quê? Pela questão de sintonia. Nós atraímos as energias e as companhias de acordo com aquilo que a gente pensa. E essa companhia sempre estará de acordo com a sintonia que a gente desenvolve, de maneira automática, sem que nos demos conta. E essas companhias é que vão fazer a diferença na nossa vida. Kardec nos explica lá no Livro dos Médiuns uma coisa muito importante que nem sempre a gente se dá conta. Normalmente a gente fala em processo obsessivo, né? A grande maioria das pessoas vem à casa espírita para ajuda espiritual, né? Me falaram que eu estou com uma obsessão, eu quero ajuda. E às vezes a gente nem entende direito o que é a obsessão. A obsessão é uma influência, segundo Kardec nos ensina, que alguns espíritos desejam impor a algumas pessoas a fim de que venham dominá-las. De maneira bem sucinta, é essa que é a obsessão. Então um espírito, né, tenta me acompanhar e impor o seu pensamento para mim, né? Eu posso acolher aquele pensamento ou não, de acordo com a sintonia, né? Então, pegando o exemplo assim, para ser bem didático, um espírito que tenha o vício do cigarro, né? Da nicotina, né? Esteja viciado em nicotina. E esse espírito chega lá no Jefferson, que não fuma, e vem lá pertinho de mim e me emite o pensamento assim, ó, vamos fumar? E aí eu ouço aquele pensamento, eu sinto aquele pensamento e penso assim, me deu vontade de fumar, mas eu não fumo. E esqueço. O espírito tenta uma, tenta duas, tenta 3 vezes e ele desiste, porque ele vê que ali no Jefferson não tem como ele conseguir fumar, porque o Jefferson não sintoniza com ele. Porém, ele pode encontrar alguém na rua que gosta. E ele vai lá e emite aquele pensamento, fulano, vamos fumar? E a pessoa pega um cigarro, bota na boca, acende e os dois aproveitam. Um exemplo clássico disso é trazido a nós pelo espírito André Luiz no livro Sexo e Destino. Lá ele nos conta o relato de um senhor que estava na sua casa, e num apartamento, para ser mais preciso. E nesse apartamento residia junto com ele 2 obsessores. E quando ele chegou em casa, ele sentou numa poltroninha que ele tinha na sala e ficou lá meditando, pensando um pouquinho, né, sobre as dificuldades do dia. E os 2 obsessores ao mesmo tempo conversavam, e um deles disse assim para o outro, eu estou com vontade de beber, eu vou lá pedir para ele beber para mim. E esse espírito foi lá naquele senhor e emitiu um pensamento para ele assim, vamos beber? Esse senhor olhou para o lado, tinha uma mesinha com uma garrafa de uísque e um copo, ele pegou e botou um pouquinho de uísque dentro do copo e tomou. E o espírito ao lado absorvia aquelas energias que o álcool emana. Os 2 ficaram satisfeitos. E o espírito voltou junto ao seu amigo desencarnado, feliz da vida. E o outro espírito que estava assistindo tudo disse, mas eu também quero. E o espírito disse, então vai lá e pede para ele.
E o segundo espírito foi lá e pediu, e o homem botou o uísque no copo de novo e tomou mais uma dose. Isso demonstra para nós a importância do pensamento e da sintonia. O espírito emitiu o seu pensamento como uma ordem, o homem acolheu aquela ordem e automaticamente, sem se dar conta que era uma ordem, fez o que ele pediu. Por quê? Porque estava na mesma sintonia. E aqui a gente abre um parênteses que é uma advertência para todos nós. O processo obsessivo, ele sempre é decorrente de um consenso de ambas as partes. Peraí, mas consenso? Eu não quero ser obsediado, nem gosto disso, mas infelizmente a gente gosta. Por mais difícil que seja, e por mais que a gente não entenda, acontece porque a gente permite. E a gente permite porque está acontecendo algo que me é prazeroso. Então, se eu gosto de fazer fofoca, vai ter um espírito à minha volta que vai me incitar a fazer a fofoca. Se eu gosto de comer demais, vai ter um espírito à minha volta que vai me incitar à gula. Se eu gosto de bebida alcoólica, vai ter alguns espíritos à minha volta que vão me incitar a beber. E assim para tudo na nossa vida. Como também no lado oposto, quando eu gosto de fazer o bem, vão ter espíritos que vão me incentivar, não me impor, nem me obrigar, vão me incentivar à prática do bem, pela mesma lei de sintonia. Então aqui a gente entende a importância da escolha que a gente faz em relação à sintonia que eu escolho, porque é uma escolha para a minha vida. Eu escolho as coisas positivas ou eu escolho as coisas negativas? Está nas minhas mãos decidir. Porém, precisamos refletir, porque isso não é uma receita de bolo. Para cada um de nós a situação é diferente. As atitudes devem ser diferentes, as respostas serão diferentes e os resultados também serão diferentes. O que é uma regra para mim não será a mesma regra para nenhum de vocês, porque nós somos criaturas diferentes, nós pensamos de forma diferente, porém o mecanismo é sempre o mesmo: pensamento e sintonia. Precisamos refletir sobre a forma que pensamos, sobre o teor dos nossos pensamentos, sobre os sentimentos que nós alimentamos, porque não adianta eu trabalhar a consequência e esquecer a causa. O que me leva a ter pensamentos negativos? Dando um passinho para trás, a gente vai entender que são os nossos sentimentos. O que me leva a ter pensamentos negativos são os sentimentos que eu alimento no meu coração, que podem vir de frustrações, podem vir de dores, pode vir de raiva, pode vir de angústia, de várias coisas que mexem com o meu estado de espírito e que vão acarretar o tipo de pensamento que eu alimento na minha vida. E aí a gente volta num ponto muito trabalhado por Kardec e repetidamente trabalhado no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a reforma íntima. Não por acaso a doutrina espírita tem como um dos seus pilares principais, e deve ser o objetivo para todos nós, a nossa transformação moral. No primeiro parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, se vocês tiverem o livrinho em casa, eu convido a todos que vocês peguem o Evangelho e leiam o primeiro parágrafo. Lá Kardec diz para nós que o objetivo primordial da doutrina espírita, baseado em tudo aquilo que Jesus nos ensinou, é o lado moral do ensinamento do Cristo. Kardec faz uma análise ali bem sucinta, entendendo que os ensinamentos de Jesus podem ser analisados em várias faces, né? E muitas dessas faces foram um motivo de controvérsia para as diversas religiões que a gente tem. Porém, o lado moral jamais foi questionado por ninguém. E esse lado moral é o mesmo para todas as religiões que professam a doutrina cristã. E é essa moral do Cristo que nós devemos pôr em prática insistentemente na nossa vida. E que deve ser o norteador dos nossos sentimentos e que, consequentemente, norteará também os nossos pensamentos. A fim de que nós aprendamos a adquirir essa sintonia positiva que é tão necessária à nossa vida.
É difícil controlar, gente? É difícil. Por quê? Porque a gente não se dá conta das causas da dificuldade que a gente alimenta hoje. E precisamos parar para refletir um pouquinho, procurando entender o que eu faço de maneira incorreta que me gera prejuízos para mim mesmo e para os outros à minha volta. Precisamos aprender a analisar o nosso íntimo para que entendamos como eu reajo perante as situações da vida. E entendendo as minhas reações perante essas situações, eu vou entender qual é que é o sentimento que eu alimento. Eu gosto muito de trazer um exemplo, pegando assim, estou com esse copo lá dentro da minha casa. Nem todo mundo vê, mas tem um copinho aqui, ó. E esse copo quem me deu foi a minha trisavó. É um copo de família, deu para o meu avô, que deu para o meu pai, que deu para mim, é um copo ali que tem um valor sentimental muito grande. E aí tem a minha filhinha pequena lá em casa, ela está chutando a bola, cai o copo, quebra. Aí eu normalmente vou brigar com a minha filha, tu chutou a bola, tu quebrou meu copo. Esse copo era da minha trisavó, passou pelo teu avô, passou pelo teu bisavô, passou pelo teu trisavô, e a gente faz uma novela, né? E um teatro, né, para tentar sensibilizar, mas em questão de 15 minutos a gente esquece, porque muito mais do que o copo, eu amo a minha filha, e fica tudo por tranquilo. Porém, pegando a mesma situação, a minha filha, né, está lá em casa brincando, e ela chamou para brincar lá em casa o filho do vizinho que eu não gosto, mas eles se dão bem, não tem problema, e aí os dois chutando a bola, me bate e me derruba o copo. E eu vejo aquilo e digo pro guri do vizinho: tu é um baita de um sem vergonha, tu vem aqui me quebrar o copo, eu vou te pegar, guri, sai daqui correndo, e saio correndo atrás do guri. E vou lá e aponto o dedo pro pai do guri: porque esse teu guri veio aqui me quebrar os copos? E a gente faz um outro teatro. Só que da mesma forma que eu esqueci o que a minha filha fez porque eu amo ela, eu alimento o contrário em relação ao copo. Toda vez que eu vejo o copo, eu vou lembrar do guri, eu vou lembrar do vizinho, e vou ter aquele sentimento negativo dentro de mim. Por quê? Porque eu não lidei com o sentimento da mesma forma nas duas situações. O copo quebrado é o mesmo, mas os envolvidos na situação são diferentes. Para com um, eu alimento um sentimento bom. Para com o outro, o sentimento não é bom. E a repercussão é totalmente diferente. E aí entra um ponto de advertência, onde a gente deve acender o sinalzinho amarelo e procurar entender. Por que eu ajo de maneira diferente para com as pessoas em situações iguais? O que existe dentro de mim que me faz ter essas diferentes tomadas de decisões? O que existe dentro de mim que me leva a agir de maneira diferente, sendo carinhoso para com uns, sendo ríspido para com outros? Eu sou a mesma pessoa, a situação é a mesma, por que eu ajo de duas maneiras diferentes? São os sentimentos. E são esses sentimentos que precisam ser compreendidos e trabalhados por cada um de nós, a fim de que eu aprenda a controlar esses sentimentos, convivendo da maneira mais harmônica e pacífica com todos. Porque uma coisa é muito importante a gente refletir: as pessoas errarem para conosco é normal, porque todo mundo é imperfeito. Ora ou outra a gente vai errar. Da mesma forma que eu erro para com os outros podem vir a errar para comigo. Mas nem sempre a gente faz isso por maldade. Às vezes é uma consequência das nossas imperfeições. Porém, quando as pessoas erram para conosco e a gente se sente prejudicado, nós criamos uma lacuna que acaba gerando muitas dificuldades. E necessariamente nessas situações será necessário que ambos os lados se conciliem, e para que isso aconteça é necessário o perdão. Existe alguém que errou, existe alguém que se sente prejudicado, e aquele que se sente prejudicado, para se pelo menos conviver pacificamente com o outro lado, precisa perdoar. E aí a gente lembra que nós somos filhos de Deus, que Deus é extremamente justo e bom, e que a gente gosta muito de pedir perdão para Deus. Porém, a doutrina espírita nos esclarece que Deus não precisa nos perdoar, porque Ele entende as nossas imperfeições.
Trazendo isso para a nossa vida, a gente entende que se existe alguém que erra para comigo e eu me sinto prejudicado, é porque eu não estou sabendo lidar com a situação. Quando eu não sei lidar com a situação, quer dizer o quê? Mexeu com o meu ego, mexeu com os meus sentimentos, mexeu com a minha vaidade. E sendo assim, denota que os meus sentimentos, a minha vaidade, o meu ego, são norteadores das minhas escolhas da minha vida. E quando o ego dirige a minha vida, é natural que eu venha errar muito, porque o ego só quer a satisfação pessoal instantânea. Então, se eu preciso perdoar alguém, existe alguma coisa errada para comigo, porque eu não deveria ter essa necessidade de sentir, de ter esse mal-estar com alguém para que eu tenha que perdoar para poder me sentir tranquilo. E outra coisa sobre o perdão, que é muito importante: perdoar é uma coisa que não existe meio termo, ou eu perdoo ou eu não perdoo. Muitas vezes as pessoas erram para conosco e a gente diz que perdoa, mas aí a gente vê a pessoa na rua, a gente lembra o que ela fez para mim e eu penso, que vontade de pegar essa criatura, mas não falo nada, né? Porque o meu pensamento não tem problema nenhum, né? Mas para os outros eu digo que perdoei. Aí não existe perdão, é um perdão fictício, porque toda vez que eu vejo a criatura eu me lembro do mal que ela me fez, do prejuízo que ela me causou. O perdão verdadeiro é aquele que acontece quando eu vejo a pessoa de novo na minha frente e eu fico tranquilo. Pegando a situação do copo, a minha filha quebrou o copo, eu vejo ela todo dia, eu nem lembro mais do copo, porque eu perdoei de verdade. Aquilo entra no esquecimento, porque não foi nada marcante na minha vida. Agora, quando eu me sinto prejudicado em relação a algo que me foi feito, toda vez que eu vejo a criatura, eu me lembro daquela situação. Aquilo ali marcou a minha vida, mas marcou negativamente. E muitas vezes a pessoa que errou para comigo não está nem aí, ela nem lembra mais. Só quem sofre sou eu. Por quê? Porque mexeu com o meu ego, mexeu com a minha vaidade, mexeu com o meu egoísmo. Então nós precisamos refletir sobre isso, entendendo que a gente vive num contexto muito complexo, intimamente, porque quem complica a nossa vida somos nós mesmos. Hoje vocês façam um exercício quando chegar em casa, todo mundo tem um espelhinho em casa, né? Vocês chegam devagarinho assim, vão olhando, não de supetão assim, né, para não se assustar, mas vocês vão indo devagarinho, vocês olham no espelho e vocês vão enxergar ali no espelho a criatura que mais complica a vida de vocês. Conversem com ela e procurem entender o que está acontecendo, que a gente consegue causar tanto problema assim na nossa vida. As nossas escolhas erradas acabam sendo os grandes problemas da nossa vida. E esses grandes problemas acabam partindo sempre dos relacionamentos. Então é problema com o chefe, problema com os colegas de trabalho, problema em casa, com o esposo, com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, com todo mundo. Mas problemas causados por mim. Eu posso imaginar que os outros me perseguem, eu posso imaginar que os outros me caluniam, eu posso imaginar que ninguém gosta de mim, porque a gente assume uma postura vitimista. Mas eu não paro para pensar o porquê que as pessoas pensam assim de mim, por que as pessoas agem assim para comigo. E nós precisamos refletir sobre isso, porque aqui ninguém é vítima. Nós não somos coitadinhos. Nós precisamos aprender a nos transformar, e para nos transformarmos, nós precisamos ser realistas, entendendo as nossas imperfeições e assumindo a postura de quem quer mudar. E essa mudança começará sempre pelo nosso pensamento. Lembrando que a gente precisa entender os nossos sentimentos, para que os nossos pensamentos jamais sejam poluídos pelas imperfeições que nos caracterizam. E quando nós conseguirmos controlar os nossos pensamentos, procurando conviver de maneira harmônica e pacífica com as pessoas, entendendo que o pensamento não para nunca, por mais que a gente tente esvaziar a cabeça, não dá. Quem tenta fazer aquelas sessões de relaxamento, sessões de concentração, muitas vezes a gente imagina que para mim me concentrar eu preciso esvaziar a minha mente, mas não dá.
A gente senta lá, fica 30 segundos quietinho, aí já começa a lembrar do mercado, começa a lembrar do filho, ouve os mosquitinhos em volta, já lembra um monte de coisa, porque a nossa cabeça não para. A concentração, ela é sempre a gente aprender a botar o foco do pensamento num objetivo. Por isso aquelas meditações guiadas são faladas para a gente imaginar um ambiente, e quando a gente consegue acompanhar aquela linha de raciocínio, a gente aprende a se concentrar. Nós estamos aprendendo a nortear o nosso pensamento, a dar um foco nele. E isso a gente pode aprender a fazer por conta própria na nossa vida. Mas para isso a gente precisa dar um passinho para trás e trabalhar os nossos sentimentos. Porque os sentimentos é que acabam dando a ignição aos grandes problemas da nossa vida. E quando a gente aprende a controlar os sentimentos, tudo muda. Tudo muda de maneira positiva. E a doutrina espírita nos traz isso de maneira muito importante. E nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo os conselhos, os norteadores para tudo aquilo que a gente precisa nessas nossas escolhas diárias. Jesus nos traz, através dos seus exemplos, conselhos extremamente importantes que a gente precisa aprender a trazer para o nosso dia a dia. Como falamos antes, a moral do Cristo deve ser a moral da nossa vida. Esse é o esforço que a gente precisa fazer. Lembrando que a doutrina espírita veio ao plano físico para ser o cristianismo redivivo. Trazer a essência daqueles ensinamentos de Jesus para a nossa vida de novo, naquela pureza com a qual Jesus nos trouxe. Entendendo que muitas vezes a gente deturpa os ensinamentos de Jesus ao nosso bel prazer, para que venha nos trazer benefícios. Muitas vezes a gente não se dá conta, mas a gente interpreta de maneira errada porque o erro vai me dar benefício. Mas tudo aquilo que eu faço que me gera algo de bom, mas que é prejudicial a alguém, está errado. Porque o que é bom para um e é ruim para os outros, não é certo. E nós precisamos refletir sobre isso também, meus amigos e minhas amigas. Então, essa nossa conversa da noite de hoje vem nos trazer essa reflexão sobre os pensamentos, sobre a sintonia que nós adquirimos no nosso dia a dia. Lembrando que os nossos sentimentos é que darão norte a tudo aquilo que nós pensamos, a todos aqueles que nós sintonizamos. Lembrando de Kardec, que nos diz que a melhor maneira que nós temos de de afastar os maus espíritos da nossa vida é agregar à nossa vida a presença dos bons espíritos. Quando nós trazemos à nossa companhia os bons espíritos, através dos nossos bons pensamentos, através dos bons atos, através da caridade, através da oração, através dos estudos, nós temos a possibilidade de atrair energias positivas à nossa vida que farão o nosso caminho se tornar mais tranquilo, mais sereno. Não quer dizer que vai nos livrar dos problemas, não quer dizer que vai facilitar a nossa vida, mas estaremos nós mais confiantes das nossas lutas e envolvidos em energias que nos ajudarão muito nas nossas lutas do dia a dia. Nós não estamos sozinhos nunca, mas aprendamos a escolher as companhias que estão conosco. Aprendamos a usar o nosso pensamento de maneira construtiva, de maneira positiva, lembrando que a oração é um catalisador para que a gente venha nos sintonizar com energias superiores, atraindo à nossa companhia espíritos que hão de nos ajudar a fazer o bem e que sempre quererão o nosso bem, nos ajudando em todas as nossas lutas. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço a paciência, agradeço a oportunidade de poder estar com vocês aqui nessa noite e rogo que a equipe espiritual que nos envolve possa nos fortalecer a todos, hoje e sempre. E eu convido então os amigos para que a gente faça a nossa prece de encerramento, lembrando de Jesus com todo carinho, com todo respeito, com todo amor que nós temos por Ele, e visualizando-o aqui na nossa frente, sintonizados com essas energias de amor e de paz que nos envolvem, conversemos com o nosso Mestre dizendo assim: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá de estarmos reunidos aqui em Teu nome. Te agradecemos, Mestre, por todo o carinho, por todas as bênçãos encaminhadas a cada um de nós. Rogamos que a Tua paz e o Teu amor estejam conosco, nos amparando e protegendo sempre. Que os nossos familiares, que os nossos entes queridos, todos aqueles que nós lembramos agora, sejam eles encarnados ou desencarnados, possam receber o carinho, o auxílio, o Teu apoio, onde quer que estejam. E assim sendo, Jesus,
felizes e agradecidos por todas as bênçãos, por todo o carinho, por todo o apoio recebido, nós rogamos que a tua paz nos envolva e nos proteja, hoje e por todo sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja. Obrigado pela paciência, gente. Vou encerrar aqui já, tá?